Escolhido. Olhe profundamente para o que está acontecendo com a sua trajetória neste exato momento. Você sente que a sua existência foi repentinamente cercada por um muro invisível, onde todas as suas estratégias falharam miseravelmente e o mapa que você seguia perdeu completamente o sentido. Existe um silêncio perturbador no seu interior, uma sensação esmagadora de que o céu emudeceu e que você foi deixado para trás, esquecido em um ponto cego do destino. Você tenta avançar, investe a sua energia, mas o resultado é sempre o mesmo, uma frustração profunda que consome as suas noites de sono. Mas eu estou aqui para te dizer uma verdade que vai chocar a sua razão. Este encontro que estamos tendo agora não é obra do acaso, e muito menos uma sugestão aleatória de um algoritmo de computador. A tecnologia que você tem nas mãos foi apenas o meio, mas a causa real deste contato é uma interrupção técnica e proposital do sistema celestial diretamente na sua timeline. Você não está vendo este vídeo porque o código de uma rede social decidiu te entregar um conteúdo qualquer. Você está aqui porque a sua alma, cansada de andar em círculos, emitiu um sinal de socorro que o universo não pôde ignorar. A verdade nua e crua é que a sua rota atual não foi bloqueada por uma força do mal ou por inveja humana. Ela foi declarada completamente obsoleta pelo próprio Criador. A sua rota velha perdeu a validade. Deus permitiu que os seus caminhos se fechassem para que você fosse forçado a parar de tentar do seu jeito e passasse a olhar para a nova coordenada que está sendo liberada agora. O ponto cego onde você se encontra hoje é o lugar exato onde a geometria do seu destino será recalculada com precisão milimétrica. O que você interpreta como um castigo ou um atraso cruel. O escolhido não é alguém que nunca se perde no caminho, mas é alguém que é interceptado de forma milagrosa pelo próprio Deus quando a rota humana se esgota. Prepare a sua mente para suportar a velocidade do que está vindo, pois a passividade da sua alma acaba neste exato segundo. A vitória que você buscou em tantos lugares está prestes a se manifestar como um choque de realidade. O mapa antigo foi queimado e o novo território já está diante de você. Pare este vídeo agora. Saia da passividade e carimbe o seu novo território nos comentários escrevendo: "Eu recebo o meu novo mapa agora." Escolhido. Agora que você destravou a sua posição de fé nos comentários, nós precisamos mergulhar na profundidade das Escrituras para entender como essa mudança de rota acontece na prática. A Bíblia relata no livro de Atos, capítulo 8, versículo 26, a seguinte ordem: "Mas um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para o lado do sul." Para você compreender a dimensão deste evento na sua alma, nós precisamos olhar para o cenário histórico. Filipe não estava desocupado ou fracassado. Ele estava liderando um grande avivamento na cidade de Samaria. Multidões estavam sendo curadas, milagres assombrosos aconteciam todos os dias e a cidade inteira estava em um estado de alegria profunda por causa do ministério dele. Aos olhos humanos, aquela era a rota perfeita, o auge do sucesso e o lugar onde ele deveria criar raízes. Mas é exatamente no meio do sucesso aparente que Deus intervém. O anjo não pede a opinião de Filipe. Ele simplesmente manda que Filipe abandone as multidões e desça para uma estrada completamente deserta. Imagine a dor e o conflito na mente de Filipe ao ter que deixar tudo o que estava dando certo para caminhar rumo ao nada. A obediência cega é o preço da transformação. O texto original no grego koiné usa uma palavra muito específica para a ordem que o anjo deu. A palavra é anistemi, levantar-se de repente. O céu não estava pedindo para Filipe planejar uma viagem ou fazer uma transição suave. O Senhor estava exigindo um anistemi, levantar-se de repente,
uma quebra imediata de inércia e um abandono total da zona de conforto. Essa é a chave espiritual para a sua vida hoje. O seu destravar não vai acontecer enquanto você estiver tentando negociar com Deus os termos da sua obediência. Muitas vezes, a sua rota é alterada não porque você errou, mas porque o seu propósito na velha estrada já foi cumprido. O deserto para onde Deus está te chamando, através deste anistemi, levantar-se de repente não é um lugar de morte. É o cenário exato onde você vai encontrar a carruagem da sua vitória. Filipe encontrou o eunuco etíope no deserto e ali mudou a história de uma nação inteira. O seu sucesso no novo mapa exige que você tenha coragem de soltar as âncoras do passado e dar o primeiro passo no escuro. A sua alma anseia por uma vitória gigante, mas a vitória gigante só é destravada quando você executa a ordem divina sem questionar o percurso escolhido. Essa quebra de inércia nos leva diretamente ao tratamento mais severo que a sua alma precisa enfrentar para suportar a nova rota. A mudança de destino exige um nível de força que o ser humano natural não possui. Observe o que a Bíblia nos ensina no primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 7. A palavra de Deus relata que o anjo do Senhor voltou segunda vez e o tocou e disse: "Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho." O contexto histórico dessa passagem revela a face mais sombria da exaustão humana. Elias, o grande profeta que havia acabado de derrotar centenas de falsos profetas e feito o fogo descer do céu, estava agora correndo por sua vida. Ameaçado de morte por uma mulher chamada Jezabel, o medo invadiu a sua mente de forma tão brutal que ele fugiu para o deserto. Sentou-se debaixo de um pé de zimbro e pediu para morrer. A dor na alma de Elias era a dor de quem sentia que tinha lutado em vão. A dor de um escolhido que perdeu a esperança na própria rota. Ele estava completamente prostrado e desistido. No entanto, Deus não envia o anjo para passar a mão na cabeça dele ou para oferecer um consolo vazio. O Senhor sabe que o consolo humano não cura a depressão do espírito. O anjo acorda Elias e lhe dá água e pão assado sobre as brasas. A ordem divina usa uma palavra de altíssimo impacto no hebraico original. O termo é kum, erguer-se com autoridade. O anjo não estava dizendo apenas para Elias ficar em pé. O céu estava exigindo um kum, erguer-se com autoridade. Uma retomada imediata do governo da própria vida e do propósito profético. O alimento que Deus enviou era o combustível espiritual necessário para que Elias suportasse caminhar por mais 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe. Escolhido. Você precisa entender este mistério profundo. O que você está passando hoje não é o fim da sua história. É apenas o seu momento debaixo do zimbro. A sua alma está esgotada e você já pensou em jogar tudo para o alto. Mas o Senhor está te alimentando através desta revelação agora mesmo. A transformação exige que você pare de chorar pelo caminho que se fechou e assuma o kum, erguer-se com autoridade para a nova jornada. A fraqueza da sua carne não pode anular a grandeza do seu chamado. O céu não vai te deixar morrer no deserto. A vitória que te aguarda na montanha de Deus fará todo o seu sofrimento parecer pequeno. Escolhido. Quando você retoma o governo da sua vida, você se torna o alvo do milagre mais assombroso de todos, a transposição celestial. Para entender a magnitude do que vai acontecer com você esta semana, preste muita atenção ao relato do livro de Atos, capítulo 9, versículo 3. O texto sagrado narra o seguinte: E, seguindo ele, caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Vamos mergulhar na história. Saulo de Tarso era um homem extremamente religioso, implacável e letal. Ele respirava ódio contra a igreja nascente.
Naquele exato momento, ele cavalgava rumo a Damasco com cartas de autoridade nas mãos, cheio de poder político para invadir casas, acorrentar cristãos e levá-los para a morte. Saulo tinha certeza absoluta de que estava na rota certa, prestando um serviço a Deus através do sangue. A mente dele estava aprisionada pela mentira, mas a alma dele era um terreno fértil para o plano do Criador. De repente, no meio do caminho, sem nenhum aviso prévio, uma luz resplandecente do céu desce e o derruba por terra. Ele fica completamente cego. A cegueira física de Saulo foi a estratégia divina para matar a sua rota de carnificina e obrigá-lo a enxergar com os olhos do Espírito. Ali, no pó do caminho, a religião de Saulo foi despedaçada pelo encontro real com Jesus Cristo. O texto grego revela o que aconteceu naquele momento usando uma expressão de transição profunda chamada metatíteme, transpor para uma nova dimensão. O que Saulo viveu não foi uma simples mudança de opinião. O poder do céu operou um violento metatíteme, transpor para uma nova dimensão, transferindo a essência daquele homem das trevas para a luz em uma fração de segundos. O maior perseguidor da igreja tornou-se o maior apóstolo e escritor do Novo Testamento. O escolhido que está me ouvindo agora precisa tomar posse desta verdade. A dor das portas que se fecharam na sua cara foi a luz que te derrubou do cavalo do seu próprio orgulho. Deus permitiu a sua queda para destruir os planos que te levariam à ruína e operar um verdadeiro metatíteme, transpor para uma nova dimensão na sua existência. A sua rota será alterada de tal maneira que as pessoas que te conheceram no passado não conseguirão reconhecer a autoridade e a unção que você vai carregar. A sua história de fúria e frustração será transformada na maior plataforma de pregação e vitória da sua vida. A consolidação de toda essa mudança de rota é o retorno glorioso ao seu propósito de origem. É o momento em que a alma encontra a paz absoluta ao entender o quebra-cabeça da vida. O ápice desta revelação encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 45, versículo 5. José olha nos olhos de seus irmãos e declara: Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. A história de José é a anatomia perfeita da dor e da vitória do escolhido. Ele era o filho amado, aquele que carregava as túnicas coloridas e os sonhos proféticos. Movidos por uma inveja doentia, seus próprios irmãos conspiraram contra ele. O jogaram em uma cova profunda e o venderam como escravo para mercadores estrangeiros. A partir daquele dia, a rota de José foi uma descida contínua ao inferno. Ele foi escravizado na casa de Potifar, resistiu bravamente ao pecado, foi caluniado injustamente por uma mulher perversa e lançado no calabouço mais esquecido do Egito. Durante anos, a alma de José sangrou na solidão. Aos olhos do mundo, os sonhos daquele jovem estavam apodrecendo no fundo da prisão. Mas a matemática de Deus é inatingível. Quando o tempo do cumprimento chegou, o Senhor usou um dom espiritual que estava dentro de José para tirá-lo do cárcere e colocá-lo como governador de todo o Império Egípcio em um único dia. Quando a fome assolou a terra, os mesmos irmãos que o venderam vieram se prostrar aos seus pés em busca de comida. É nesse momento que José revela o seu caráter de escolhido. Ele não buscou vingança, porque os olhos dele já haviam sido abertos pela revelação de Deus. O hebraico sagrado utiliza o termo sheuv, restaurar o destino original, para descrever a essência daquele reencontro. A vida de José prova que a escravidão e a prisão foram apenas ferramentas para produzir o shuv, restaurar o destino original daquela família e preservar a nação de Israel.
Toda a traição que você sofreu e todas as lágrimas que você derramou na escuridão foram calculadas para preparar a sua chegada ao palácio. O céu vai operar o chuve, restaurar o destino original na sua casa, nas suas finanças e na sua mente ainda esta semana. Para consolidar essa maravilha espiritual, vá agora mesmo aos comentários e digite o número 7, que simboliza a perfeição absoluta de Deus, para selar a sua vitória definitiva sobre todo o mal. Não deixe essa glória parar em você. Transmita essa força compartilhando este vídeo com 7 pessoas que precisam de um milagre. Inscreva-se no canal e ative o sino, pois a próxima revelação já está sendo preparada para o seu destino. Até a próxima revelação, escolhido.